Continuando nossa jornada através dos Ecdysozoa, chegamos ao filo Priapúlida. Ao contrário dos quinorríncos e loricíferos, os priapúlidos não são microscópicos. A maioria tem entre 12 a 15 centímetros de comprimento, sendo que a maior chega a atingir 40 centímetros. Embora sejam fisicamente relativamente grandes em termos de diversidade, são o menor filo de Ecdysozoa, com apenas 22 espécies descritas até 2025. São frequentemente chamados de vermes pênis, e o nome de seu filo deriva de Priapo, um deus menor da fertilidade na mitologia grega, que protegia o gado, as plantas frutíferas e os órgãos genitais masculinos. Na verdade, nem todos os vermes pênis são grandes. Alguns atingem apenas 1 milímetro na fase adulta. Essa dicotomia de tamanho específica da espécie parece estar relacionada à sua ecologia localizada, já que as espécies maiores são encontradas em águas mais frias, enquanto as menores habitam águas tropicais. A espécie que habita as maiores profundidades é a Priapulus abssorum, cujo nome é bastante apropriado e que foi coletada a mais de 5.600 metros em 1959. No entanto, a maioria das espécies vivem na lama em águas rasas com menos de 90 metros de profundidade. Algumas espécies parecem ser capazes de sobreviver em áreas com muito pouco oxigênio, e outras podem se tornar localmente abundantes, com densidade de até 85 indivíduos por metro quadrado. Embora sua diversidade atual seja bastante baixa, evidências fósseis indicam que eles eram bastante abundantes nos mares do período Cambriano. Para explorar melhor esse filo único, discutiremos sua história de descoberta, forma e função, reprodução e desenvolvimento, e, finalmente, um problema com os nomes comuns. Embora os priapúlidos fossem conhecidos pelo menos desde o início do século XIX, e segundo alguns relatos muito antes, eles só foram identificados como um filo recentemente. Foram considerados intimamente relacionados aos pepinos do mar, depois classificados como uma classe de plateumintos e, em seguida, como um filo fora de Ecdysozoa. No entanto, todos os estudos moleculares recentes confirmaram sua classificação como membros do clado Ecdysozoa, e parente dos filos Quinorrinca e Loricífera. Anatomicamente, os priapúlidos possuem um corpo cilíndrico composto por uma introverte e um tronco. Algumas espécies também possuem um ou dois apêndices caudais que se estendem para fora do tronco. Sua introverte é retrátil e termina em uma fileira de escálides que circundam a boca. Eles conseguem retrair a introverte usando pressão hidrostática e, em seguida, evertir ainda mais a faringe, que utilizam para capturar pequenas presas de corpo mole. A presa capturada pela faringe move-se para o intestino. As partes não digeríveis são expelidas pelo ânus. Como todos os ecdysozoários, os priapúlidos são cobertos por uma cutícula quitinosa que trocam durante o crescimento. Eles não possuem sistema circulatório nem respiratório, mas, em vez disso, têm uma cavidade corporal oca que abriga amebócitos contendo pigmentos respiratórios. Seu sistema nervoso é composto por um anel nervoso que funciona como um cérebro, que envolve sua faringe muscular, e um grande cordão nervoso que percorre todo o comprimento do corpo. Contrariamente a alguns estudos mais antigos, análises recentes descobriram que os vermes pênis possuem estruturas sensoriais em sua cutícula, embora a maioria delas sejam mecanorreceptores e quimiorreceptores. Muitos de seus escálides também contêm terminações nervosas sensoriais que revestem a sua probóscide. Seu sistema excretor e reprodutivo estão combinados em um único sistema urogenital, no qual o sistema excretor se desenvolve primeiro e, em seguida, o sistema reprodutivo. Os vermes pênis individuais são machos ou fêmeas. A reprodução ocorre externamente em algumas espécies e internamente em outras. As células sexuais passam pelo sistema excretor. A maioria parece não demonstrar cuidado parental, mas alguns incubam seus filhotes até que eclodam. A prole tende a se assemelhar aos pais e algumas espécies são de desenvolvimento direto, o que significa que os filhotes eclodem essencialmente como versões miniaturizadas de seus pais, em vez de uma forma larval. Juntamente com Echiura e Sipuncula, os priapúlidos foram outrora classificados no taxon Zephyria, mas evidências morfológicas e moleculares consistentes confirmaram sua classificação como um filo próprio em Ecdysozoa. No entanto, eles ainda são frequentemente confundidos com esses dois grupos, ambos classificados dentro do filo Annelida, os vermes segmentados.
Não são apenas todos bastante parecidos visualmente, como até seus nomes comuns são semelhantes. Enquanto os equiuros, especificamente a espécie Urex unicinctus, são frequentemente chamados de peixes-pênis e são consumidos em algumas partes do mundo. No entanto, eles não são de forma alguma relacionados aos simpúnculos ou aos priapúlidos. É isso cobre os vermes-pênis do gênero Priapulida. Vamos em frente e analisar mais alguns filos.